Porque assim, eu sou uma artista olhando que para surgiu frente. nos anos 80. Eu surgi nos anos 80, né, na geração do rock brasileiro, né? Que foi muito interessante, assim, mas o rock exatamente nunca foi a música que eu gostava de ouvir, nem era da minha formação, entende? Eu surgi ali porque eu tinha 23 anos, muito mais, porque o rock não é só um movimento musical, o rock é um movimento comportamental, né? O rock traz sexualidade, traz dança, traz performance. E eu tinha essa coisa que saí da casa dos meus pais, eu fui a própria rebelde sem causa com 20 e poucos anos. Né? Então eu acabei entrando no rock porque era a linguagem da minha geração, mas não era porque era que era a minha linguagem, entendeu? Exatamente, entendeu? A prova é que quando eu comecei minha carreira solo, em 85, eu já comecei a misturar, né, outros elementos, bossa nova, blues, outras coisas, né, que já rolou ali, né. É, então é isso. Tem Eu, muita. eu, eu, eu acho o seguinte, que você. Eu sempre tenho essa dúvida. Você pegou um êxito, você teve uma fama, né, grande a nível nacional, com Sempre Livre, depois você sozinho também. Tem aí. Mas nunca foi a mesma coisa, quer dizer, eu sempre livre, tinha É, uma linguagem assim muito teatral, né? Muito, 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 porque era um grupo, era assim, fazia parte de uma linguagem da época, foi uma geração que chegou, né? Era Blitz, né? O Barão Vermelho, Paralama do Sucesso, tinha uma coisa performática ali, daquela geração, uma coisa irreverente, a gente estava saindo do período da ditadura, então teve essa coisa do rock de bermudas, e foi interessante, mas não era muito a minha coisa. A prova é que eu fiquei ali um ano e meio e saí. Quando eu comecei a carreira solo em 85, eu assinei com a EMI, aí eu falei, eu quero então mostrar um pouco o que eu gosto de música, quais são as minhas referências. Sempre gostei muito de bossa nova, de jazz e tal. Mas aí eu perdi muito do público. Eu perdi praticamente o meu público. O público que seguiu comigo não foi o público do Sempre Livre, foi um público diferente, entendeu? E eu tendo a achar o seguinte, assim, eu não tenho nenhum saudosismo, uma das coisas que eu falei para os meninos agora, assim, falei, olha, me tirem dos anos 80. Aquilo foi maravilhoso, mas era uma linguagem da época. A língua é uma coisa viva, a linguagem artística é uma coisa viva, ela evolui. Então, vão surgindo novas gerações e o artista, principalmente o compositor, né? Ele tem que estar atualizado, ele tem que estar trocando com as pessoas, sabe? Não dá para você ficar naquela coisa de ficar vivendo de um passado, né? aqui Então, justamente é voltando um muito. pouquinho. Tá botando chacrinha. Aí você já estava se lançando sozinha. A minha pergunta é a seguinte, Dulce. Essa fama que você teve tirou muito da pressão e ajudou a você, bom, tudo bem, já conheci o que é o sucesso, agora vou fazer o que eu quero. Ajuda muito isso também, né? Em vez de você estar. Porque tem muita gente que consegue a fama muito tempo depois, já com uma certa idade, né? Tem gente que consegue novo. E você teve ali. É, na, na... É porque, na verdade, é o seguinte, a fama, esse sucesso, não foi uma coisa que foi perseguida por mim, foi por acaso, entendeu? A primeira coisa que eu gravei, assim, foi uma coisa que eu não, a gente aconteceu, eu não estava perseguindo aquele sucesso. Foi uma coisa que em 6 meses, de repente, o negócio explodiu com Soul Free, depois foram 3 músicas que a gente emplacou seguidas, entendeu? Se eu tivesse encontrado na banda parceiras musicais que eu pudesse desenvolver um trabalho, talvez eu tivesse ficado, entendeu? É, enfim, mas não foi uma coisa perseguida. Isso é até muito perigoso, como você está falando, porque o certo é o artista ir crescendo aos poucos, né? Ele vai amadurecendo e crescendo. Eu fui jogada aos lobos, assim, sabe? E aquilo foi muito difícil, assim, entendeu? Porque de repente assim a gente fazia 4 shows por semana, de repente eu me vi com 6 meses de carreira fazendo um espetáculo para 100 mil pessoas na Apoteose, sabe? Então foi uma coisa realmente muito. E aí eu fiz o caminho inverso. Depois que eu saí, eu tive que começar a construir tudo, né? Assim, e está até hoje, na verdade, assim, né? Uma coisa que eu falei, que eu estava retomando, que eu falei para os meninos, me tirem dos anos 80. Eu sou uma compositora, eu não quero viver do passado, tenho
alguns sucessos e tudo. Foi legal, até esse DVD que eu fiz em 2017, que eu gravei, foi exatamente para poder fechar esse ciclo, cantar essas músicas todas daquela época, deixar um registro audiovisual daquela época. Se você entrar no YouTube, você vai ver, as canções estão todas gravadas lá, todos os sucessos, entendeu? Caleidoscópio, Natureza Humana, Numa Praia do Brasil com a Rita Barnabé, né? A Terra de Gigantes, do Bert Lessinger, né? Dos Engenheiros do Havaí. Para os que estão em casa, eu não gravei de novo, mas o Poeta Está Vivo, eu fiz uma versão, essa música que o Barão Vermelho gravou, eu fiz uma versão minha, né, com metais, até a participação do Luiz Sérgio Carlini. Então, todo esse trabalho desse ciclo, dessa linguagem mais pop, eu fechei em 2017. E a partir de agora, quer dizer, eu fiz agora esse ano 62 anos, quer dizer, eu estou voltada para a criação, para o presente, para o futuro. Eu não quero ficar cantando aquelas coisas. Por isso foi maravilhoso o encontro que eu tive com Pedro e Jonas Sá, né? Artistas fantásticos,